Olá, amados, graça e paz. Aqui o irmão Fábio Gomes. A palavra nos ensina que pode uma mãe que gera uma criança esquecer do seu filho. Nos afirma mais ainda que ela venha a esquecer, o Senhor é aquele que nos chama pelo nosso nome. Assim como uma criança, ao nascer, ela tem a dependência dos seus pais, por estar aprendendo desde o início a confiar naquilo que se vê inicialmente. Mas temos que sempre compreender que existe aquele que nós não vemos, mas quando nós cremos nele e depositamos a confiança, ainda que os pais venham a rejeitar, ele não rejeita aqueles que nele depositam a confiança. Ele é aquele que nos ensina que ele é o único irmão e amigo na diversidade para aqueles que nele depositam confiança. Quando ainda não se tem a maturidade para discernir entre o bem e o mal, ainda que o mal venha nos afligir, ele é aquele que nos consola quando nos decepcionamos com aqueles que usam da maldade à nossa volta. Mas então chega um ponto onde já temos o discernimento, e como ele mesmo nos fala a respeito de Judas, o Iscariote, o traidor, ele, na sua onisciência, ele foi traído, mas não enganado. Quando chegamos a esta maturidade, nós até contemplamos alguns que vêm com a traição, mas não somos enganados, porque ele está constantemente a nos advertir. E até nos ensina que, se for da permissão dele, melhor ser prejudicado ao que prejudicar alguém. Assim nos ensina o nosso Senhor. Por isso, estamos constantemente vigilantes, atentos a todas as situações e sempre produzindo segundo o Espírito, porque aquilo que se produz com o coração puro, reto, o Espírito sincero, estamos sempre a não ter do que temer da colheita, porque aquilo que se semeia para o Espírito se semeia para a vida com abundância, a vida vindoura. Agora, aqueles que seguem desorientados pelos seus próprios rumos, segundo as suas próprias cobiças, segundo as suas próprias raízes venosas, maledicências, estão sempre acumulando os seus muitos crimes, e quando não vê logo a sua punição, vão acumulando mais ainda o embrutecimento do coração. A palavra nos fala a respeito de Faraó, aonde o próprio Senhor permitiu. Ele mesmo disse: vou permitir que ele embruteça o seu coração. Aonde o ser humano achar que está produzindo algo e enganando o próprio Criador, está iludindo a si mesmo, porque ele tudo contempla, tudo está a seu domínio, nada escapa dos seus atentos olhares. Ele diz: lá do alto eu contemplo todos os filhos de Adão, assim como aqueles que são como filhos por adoção através do irmão e amigo na diversidade. Só há um mediador entre Deus e homens. Ele é o caminho, a verdade e a vida para aqueles que nele depositam a confiança. Ele nos ensina
Jamais agarrais um conceito e soltai a outro. Assim como ele é amor, o amor verdadeiro e benigno, que tudo sofre, tudo suporta, para aqueles que nele depositam a confiança, ele não folga com a injustiça. Aqueles que amam o prêmio da injustiça receberão o galardão segundo a sua própria injustiça. E ainda que se um dia se arrependeu e se estava segundo as obras de justiça, segundo o primeiro amor, mas agora, ainda que tenham os dons irrevogáveis que receberam, já não se opera a forma correta, que é segundo o amor verdadeiro, mas estão segundo ódios, brigas, dissensões, de onde que se procede a saída de toda a vossa guerra, a vossa maledicência, a vossa cobiça, a vossa ambição, aonde estão jamais cumprindo o amor ao próximo, mas estão enganando a si mesmo e enganando o seu próximo, e por isso aquele que não tem zelo pela sua própria alma não vai ter zelo para a alma do próximo. Por isso o Senhor é aquele que rejeita aqueles que seguem segundo os seus próprios interesses e maledicências. Mas para aqueles que, ainda que rejeitados, segundo o padrão deste mundo, ele é aquele que jamais nos rejeita e nos ama. Nos chama de filho, assim como já ouvi como que vós audível me chamar de meu filho. E isso para nós é a alegria do Espírito Santo, aqueles que são revelados através do Espírito. A palavra diz: muitos são chamados, mas pouco os escolhidos. Mas aqueles que são submetidos à prova e aprovados, é motivo de alegria por estarem com seu nome escrito no livro da vida, combatendo um bom combate segundo a fé opera em nós dia após dia, onde essa sabedoria é válida para que os dias vão bens e longos nessa terra e ainda se alcance a vida vindoura, e aborrecer toda maledicência, aborrecer toda má obra, jamais louvai as atitudes dos ímpios, assim nos diz o Senhor. Demonstrai sempre pelo bom proceder, sendo ouvinte e praticante segundo a verdade, e destruindo toda vã filosofia, onda teológica, da qual leva o povo de um lado para o outro desorientado, e seguir segundo o caminho reto e inabalável, o alicerce seguro para aqueles que nele depositam a confiança. Por isso, em mais um dia, fortalecei-vos segundo a sua força e o seu poder, revesti-vos daquele que é do alto, aquele que é sincero, aquele que é o consolador, o advogado, aquele que nos ensina: não se turbe o vosso coração, aquele que nos ensina: a casa do meu pai há muitas moradas, senão eu não vos teria dito. Não vos deixarei órfãos, e assim perseverai dia após dia, segundo aquilo que tudo ele nos orienta a seguir, sendo a própria bênção, porque ninguém pode amaldiçoar aquele que ele abençoa. E assim perseverai afastados de toda ignorância, afastados de toda treva, segui segundo a luz, aonde ele nos aparta de toda injustiça. Perseverai segundo a equidade, a imparcialidade, exercendo o direito, demonstrai pelo vosso bom proceder, se é que vós ainda tenhais o meu espírito, assim nos diz o Senhor.